Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Passando aqui hoje para a gente falar sobre mais um conteúdo, dessa vez voltado para o período pré-colonial, tá? E só para deixar claro, antes da gente iniciar de fato o período pré-colonial, que é a proposta desse vídeo de hoje, existem algumas coisas que, principalmente notícias, que saíram recentemente, como por exemplo o edital da ESA, publicado na última semana de fevereiro, onde foi colocado que nós temos algumas mudanças em relação ao edital passado, de 2021. Onde nós temos, primeiro, a mudança na bibliografia. Sai o Luiz Koshiba, que era a principal bibliografia utilizada pela ESA, entra o Cláudio Vicentino, tá? Que é a principal bibliografia utilizada na SpaceX. Tá? Isso nos mostra cada vez mais uma proximidade entre os dois concursos. E tivemos mudança também em relação ao conteúdo cobrado no edital. O edital sempre começava com o início de expansão marítima, formação do Estado português. Agora, o edital já é iniciado a partir das populações indígenas, das tribos indígenas presentes em território brasileiro antes da chegada dos portugueses, beleza? Ou seja, o edital ele não dá uma atenção tão forte como ele dava antes ao processo de expansão marítima, beleza? Dito isso, gente, a proposta da nossa aula de hoje, como eu disse, é falar sobre o período pré-colonial, que é do ano de 1500 até 1530. Só que, para a gente entender o período pré-colonial, a gente precisa entender como os portugueses chegam em território brasileiro. Os portugueses, antes de chegar em território brasileiro, primeiro nós vamos ter um Estado unificado. Portugal é colocado como um Estado precoce unificado, primeiro Estado unificado na Europa. Portugal é um país que está vivendo um período de ausência de conflitos, enquanto nós temos Inglaterra e França na Guerra dos 100 Anos, a Espanha tentando expulsar os muçulmanos do seu território. Portugal já está livre de conflitos. Nós temos uma posição geográfica extremamente privilegiada dos portugueses, que é voltado para o Oceano Atlântico. Isso tudo ajuda Portugal no processo de expansão ultramarina, beleza? Não à toa é o pioneiro nesse processo, deixando claro, tá? Com a ação dos burgueses, posteriormente com a ajuda, com a intensificação dos capitais envolvendo o próprio Estado, beleza? Dito isso, os portugueses iniciam seu processo de expansão ultramarina conquistando Ceuta, em 1415, uma região já no Oceano Atlântico, é o marco inicial desse processo expansionista. Além disso, vamos ter várias outras conquistas, Ilha da Madeira, os Açores, mas eu quero destacar aqui principalmente aquilo que nós chamamos de périplo africano. Tá? É a região principalmente do litoral africano, onde os portugueses, antes de desembarcar no seu principal destino, que era a Índia, eles vão nesse contorno do continente africano, colonizando, escravizando, explorando. Explorando o quê? Principalmente ouro. Vai explorar marfim, por exemplo. Vai escravizar. Vai utilizar as feitorias já no continente africano, que também serão utilizadas no Brasil. Beleza? A partir desse momento, nós temos conquista do Cabo da Boa Esperança, ou melhor, a travessia do Cabo das Tormentas, e posteriormente adotado o nome de Boa Esperança, no sul do continente africano, quando Bartolomeu Dias consegue cruzar o cabo. Temos a chegada de Colombo no continente americano em 1492, não à toa temos os Tratados Ibéricos em 1493, a Bula Intercoiteira e o Tratado de Tordesilhas em 1494, definindo os limites entre os impérios português e espanhol. E temos chegadas de Vasco da Gama na Índia em 1498, posteriormente Cabral chegando no Brasil em abril de 1500, beleza? Dito isso, tem início o período conhecido como pré-colonial. Olha para esse slide, dá uma atenção a ele. Ó, vamos lá. O slide começa com primeiras expedições. Primeiras expedições está lá embaixo as principais, mas antes disso é necessário a gente entender o porquê o período é conhecido como pré-colonial. Portugal, gente, ele vai explorar esse momento. Ele não vai ocupar o território brasileiro. E aí, por conta disso, ou melhor, o porquê disso, é principalmente o lucrativo comércio de especiarias no Oriente. Comércio com a Índia. Portugal praticamente tem o monopólio desse comércio agora na Índia. E é o que a Europa não consegue produzir. Então, Portugal, conseguindo comercializar essas especiarias pelo Atlântico, porque lembrando, pelo mar Mediterrâneo, o comércio era controlado pelas cidades de Gênova e Veneza, Portugal agora consegue, por exemplo, o Vasco da Gama quando vai, ele retorna com um lucro de 60 vezes maior do que
custou a sua expedição. Ou seja, é um comércio altamente lucrativo para os portugueses. Beleza? Tem a relação que é o encontro de pau-brasil no litoral brasileiro, e a gente vai falar um pouco mais sobre pau-brasil daqui a pouco. Há a falta de lucros imediatos, e aí entra a principal característica econômica das potências absolutistas, que é o mercantilismo, que é o metalismo, a busca por metais preciosos. Quanto mais ouro um reino tem, mais poderoso ele é. No litoral brasileiro você não vai encontrar esses metais preciosos. Você encontra metais preciosos no interior do território. E aí você lembra da sociedade mineradora, do século XVIII principalmente, onde você vai encontrar ouro? No centro do território brasileiro, em Minas Gerais, em Goiás, por exemplo. Tranquilo? Além disso, essas primeiras expedições, que nós estaremos daqui a pouco, elas vão ser, primeiro, para a defesa do território e também para reconhecimento de terra. Não à toa, essa é a primeira expedição para você reconhecer a terra, que é a de Gaspar de Lemos, já em 1501, um ano depois da chegada de Cabral em território brasileiro. Beleza? Gaspar de Lemos, para o pessoal que vai fazer ESA, já fez essa questão. Existe uma questão na ESA que cobrou isso em relação às expedições. O Gaspar de Lemos ele vai vir para reconhecer a terra. E aí vai explorar o litoral, vai dar nome aos principais acidentes geográficos, e aí cada um colocado ali para vocês, como as ilhas, cabos, baías, rios, enfim, e assim por diante. Na sequência, já em 1503, nós temos o Gonçalo Coelho, tá? Onde ele vem para o território brasileiro, porém ele vem a partir de um contrato assinado entre rei e grupos de comerciantes, burguesia, interessados na exploração de pau-brasil. Por isso chamamos de expedição exploratória. Isso nós também falamos de estanco. Estanco vai ser um monopólio dado pela coroa a uma única pessoa. Nesse cenário, Fernão de Noronha. Beleza? O primeiro é explorar, de fato, o pau-brasil com o consentimento da coroa em território brasileiro. Por fim, nós temos Cristóvão Jacques. E aqui era o gabarito da tal questão da ESA que eu citei para vocês. De 1516 até 1520, onde, primeiro, a ideia de você ter uma expedição guarda-costa, ou seja, para você guardar a costa brasileira, o litoral brasileiro. Como? E por quê? Havia, nesse momento, invasões em território brasileiro, principalmente de franceses, tentando explorar pau-brasil também. Beleza? Só de franceses, professor? Não. De franceses, de espanhóis, de ingleses também. Mas a atenção em especial aqui vai ser para os franceses, para expulsar os franceses do litoral brasileiro. Beleza? Bom, nós temos ainda, além dessas expedições, agora sim, a extração desse pau-brasil. E aí falamos o porquê disso. A figura ao lado mostra o pau-brasil. Falamos de uma cor avermelhada que vai ser utilizada principalmente para tingir tecidos, tingir manufaturas. Manufaturas, todos aqueles produtos produzidos à mão. Beleza? Teremos a declaração de monopólio desrespeitada, como foi citado, principalmente por ingleses e espanhóis, e a ênfase muito maior dos franceses, e a primeira concessão da coroa, dada a Fernão de Noronha, em 1503. Para por aí, professor? Não, porque agora sim chegamos na relação envolvendo o trabalho indígena. O trabalho indígena, gente, e aí tem essa imagem que é de uma questão do Colégio Naval, infelizmente esqueci o ano agora, que fala sobre isso. A figura diz, né, um presente para ti da terrinha, um chaveiro, enquanto o indígena está carregando uma Torres para o Brasil. Ou seja, todo esse trabalho é voltado para aquilo que nós chamamos de escambo. O que é escambo, professor? É troca? Não só simplesmente isso. Tá? O escambo vai ser a troca de um produto de pouco valor, só para deixar claro, pela mão de obra. Ou seja, é a figura clássica do ao lado. É o português dando um chaveiro, dando um espelho, dando faca, enfim, tudo aquilo que o indígena ainda não havia visto, em troca da força braçal desse indígena, em troca da mão de obra. Beleza? Os tancos já citamos, as feitorias vão ser utilizadas como armazéns, ou seja, voltados para você armazenar determinado produto. Nesse caso, o pau-brasil. Beleza? Bom. Foi mal. Bom, dito isso, temos a última expedição, a última das expedições, que é a expedição do Martim Afonso de Souza, que sai de Portugal em 1500, parte de Lisboa em 1530, desculpa, por isso dizemos que o período pré-colonial ele termina em 1530, porém,
o Martim Afonso Souza só chega em território brasileiro em 1532. Por que agora Portugal decide ocupar o território brasileiro? Por que decide ocupar a terra portuguesa, a terra brasileira? Primeiro, a Espanha descobre ouro e prata nas regiões do México e do Peru. Regiões, principalmente Peru, muito próximas ao território brasileiro. Temos o declínio do comércio oriental, ou seja, o comércio com a Índia. Porque agora você tem várias potências europeias comercializando especiarias. A Espanha já foi comercializar, a França, a Inglaterra, enfim, futuramente a Holanda também vai. E com isso, o rei português decide ocupar de fato o território brasileiro. E aí nós temos, primeiro, dentre os objetivos da expedição do Martim Afonso Souza de 1530, chegando em território brasileiro em 1532, primeiro, iniciar a ocupação e a exploração, de fato, combater corsários, ou seja, a ideia dos piratas estrangeiros, principalmente, novamente, os franceses, procurar metais preciosos que só serão encontrados no final do século XVII e explorados de fato no século XVIII, fazer melhor reconhecimento do litoral, fundar a primeira vila, a Vila de São Vicente, é a primeira vila do país. Cuidado, primeira vila São Vicente, primeira cidade, Salvador. Tá? Cuidado com isso. E a expedição do Martim Afonso Souza é conhecida como expedição colonizadora. Show de bola? Era isso que eu queria falar com vocês hoje, de forma rápida, para não tirar o tempo de vocês. Enfim, espero que eu tenha conseguido, viu? Cuidado com o período pré-colonial, período que é bastante cobrado. Quando aparece, o pessoal costuma acertar bastante, graças a Deus. E não esquece, é isso que é cobrado, tá? Nada além disso. Gente, ó, não esquece de deixar o like de vocês, comentar, compartilhar, enfim. Agradeço todo mundo que tem feito isso e, ó, beijo pra vocês e até a próxima, viu? Fui!